Bem, facebook.com.br Futebol do Norte, você pode interagir, fazer o programa junto comigo, é muito fácil, é muito simples. Desde já eu agradeço a tua audiência. Na noite de hoje eu vou estar conversando com o treinador do Gi Paraná, ele já está pintando por aqui, o Bruno Monteiro. Deixa eu colocar o Bruno aqui logo no programa, e aí a gente já inicia esse bate-papo. Bruno, obrigado por atender o Futebol do Norte, seja muito bem-vindo. O Bruno que está já em Rondônia. Obrigado por atender o Futebol do Norte nesse horário avançado, que eu sei que tu teve um dia puxado, né? E só tinha essa possibilidade de nos atender na terça-feira. Eu até expliquei no programa de meio-dia que, a princípio, nós tínhamos agendado para segunda. Mas como você tinha um compromisso, um curso da CBF na segunda-feira, você mesmo sugeriu para terça-feira. Obrigado pela atenção com o Futebol do Norte, tá bom, Bruno? Marido, boa noite a você, boa noite a todos, principalmente a todos os torcedores do Galo da BR. E perfeito, como você salientou bem, ontem, em meio a tanta correria, essa pré-temporada extremamente curta, e nós temos que passar por cima de algumas etapas. Eu acabei esquecendo até da aula que eu tinha ontem, esse compromisso com a CBF Academy, no qual eu estou hoje buscando tirar minha licença A de treinadores profissionais de futebol. Perfeito. Bruno, como é que tem sido o aproveitamento? O Gi Paraná tem uma situação diferente daqui dos clubes do Amazonas, né? As autoridades aqui já liberaram, por exemplo, o Manaus já está treinando já há algum tempo, o Nacional já vem treinando também. O Manaus, eu falo da Série C, o Manaus, que é seu adversário nessa seletiva, nessa pré-Série D, já vem treinando há mais tempo que o Gi Paraná. E só agora que as autoridades liberaram para que vocês pudessem treinar na cidade, e hoje, se eu não me engano, vocês tiveram o Biancão, o estádio Biancão, deve ser o local do jogo, à disposição, onde vocês realizaram o primeiro trabalho. Foi isso mesmo? É essa a realidade do Gi Paraná, do Galo da BR, Bruno? Infelizmente, Amarildo, estamos vivenciando um momento atípico, um momento que possui suas peculiaridades e suas singularidades, e nós temos que ter o entendimento que o nosso país é um país continental e que, mesmo estando na mesma região, na região norte, Manaus teve o seu pico da pandemia ali por volta do mês, já no início do mês de abril, maio, enquanto Rondônia ainda estava começando esse processo do início da pandemia. Então, infelizmente, Rondônia, por ser um dos estados que teve a pandemia posteriormente aos demais estados e cidades, quando comparado principalmente a Manaus, então atualmente Rondônia ainda vive aí assombrado em meio a essa pandemia, enquanto a cidade de Manaus, que inclusive passei praticamente todo o período da pandemia aí na cidade, a cidade já está em pleno funcionamento, graças a Deus as coisas têm encaminhado da melhor forma possível e os casos têm diminuído constantemente, e por isso que o governador já liberou todas as atividades praticamente essenciais e não essenciais. Perfeito. Nós estamos conversando com o Bruno Monteiro. O Bruno, ele é o técnico do Gi Paraná, perdão, do GIPA, do Gi Paraná, adversário do Nacional. Estou só ajustando aqui a melhor tela, está aí. Bruno, quais são as principais dificuldades, além dessas que você mencionou? Como é que tem chegado o grupo na tua mão? Os jogadores têm tido uma atenção especial por parte da parte física. Tu praticamente está 6 dias comandando a equipe nesse trabalho após a retomada, se nós contarmos, aí são o quê? 6 dias, isso dentro da cidade, né? Sem contar o Biancão. Como é que o grupo se apresentou para ti? Porque, além da pandemia, teve uma outra dificuldade. Enquanto o Nacional já treinava aqui em Manaus,
tu ainda estavas em Manaus e o Ji-Paraná ainda estava ajustando para te contratar, que seria o treinador, e até mesmo a montagem de algumas peças. Isso te preocupa? O que o Bruno está fazendo com a sua equipe para recuperar, se é que pode ainda recuperar esse tempo perdido, ou essa diferença de trabalho em relação ao teu adversário, que é o Nacional do Amazonas? Marido, eu considero todas as vertentes, todas as dimensões que compõem o jogo de futebol extremamente importantes, não esquecendo da dimensão física, mas eu penso que o momento, ele é o momento principalmente de nós pensarmos e analisarmos a dimensão psicológica que os atletas estão apresentando. Certamente algum atleta ou outro vem de um longo período de inatividade, um atleta ou outro também deva ter tido alguma perca na família. Isso vale salientar essa questão do ser humano. Antes de tudo, todo atleta é um ser humano. Então, nós temos buscado ter um carinho bem especial com todos os atletas nesse início. Todo o cuidado tem sido tomado, foi bem planejado por toda a comissão técnica do clube, para que nós possamos encurtar esse período, passando por cima de algumas fases que, dentro da sua normalidade, nós não poderíamos transpor algumas barreiras, mas tem sido um período, apesar de curto, tem sido um período bem satisfatório, onde todos os atletas têm buscado comprar a ideia do trabalho de toda a comissão técnica, todos os atletas têm se empenhado e dado o seu melhor em todos os treinos. Então eu penso que, apesar do curto período, nós vamos chegar bem preparados em todas as dimensões, para que nós possamos enfrentar, fazer 2 confrontos extremamente equilibrados contra a tradicional equipe do Nacional aí de Manaus. Hoje, o teu grupo, eu tenho lido, o Futebol do Norte tem feito, na verdade, o registro a respeito disso, de nomes que estão chegando para o Ji-Paraná. Tu acredita, antes desse confronto com o Nacional, desses 2 confrontos com o Nacional, o Bruno, a tua própria diretoria, a diretoria do Ji-Paraná, vocês pretendem realizar quantos jogos, treinos ou amistosos, se isso é possível, tem equipes na cidade, ou vocês vão ter que buscar nas cidades vizinhas? Maria, na verdade, nós já realizamos um jogo-treino contra um selecionado local. Apesar da fragilidade, mas nós conseguimos ter uma boa performance diante de um adversário notoriamente abaixo. Porém, o que ficou desse trabalho foi justamente nós conseguimos transportar tudo aquilo que nós iniciamos, se eu não estou enganado, na quinta ou na sexta-feira, para o jogo. E isso é algo que nos traz parâmetro para que nós possamos manter esse desenvolvimento do nosso trabalho. A ideia é que mais à frente nós teremos, sim, possibilidades de ter alguns jogos, treinos e alguns amistosos. Então, nós temos trabalhado com muito cuidado, até porque o momento ele é de extrema dificuldade para toda a sociedade e que acaba refletindo também dentro do futebol. Serão apenas 2 jogos, né? Nessa pré-série D, serão apenas 2 jogos. O que tu tem observado no Nacional, que tem chamado a tua atenção, que você tem compartilhado com a tua equipe, que vocês têm que ter uma atenção especial, porque são 2 jogos, mas que, na verdade, na primeira partida, em virtude das 2 equipes não estarem em ritmo de competição, pode definir ou pode dar um ganho substancial para a partida da volta. Tem algo em particular que chama a atenção do teu adversário, que você já compartilhou com a tua equipe? Acho que você frisou, salientou anteriormente um período optimizado de preparação. Então, a comissão técnica do Nacional teve mais calma, teve um período mais longo, um período prolongado. É um período que eu considero de 30 e poucos dias como ótimo, principalmente dentro do calendário congestionado que nós temos no futebol brasileiro. E eu acredito que o Nacional largou na frente na questão da preparação. Então, vale salientar, de fato, essa questão no atraso que nós tivemos para a nossa reapresentação e, consequentemente,
para o início dos treinamentos. Agradecer também a toda a vigilância sanitária, em nome da Ana, em nome também do Alexandre Dartibali, que são pessoas que têm buscado no dia a dia auxiliar muito nosso presidente José Carlos, nosso diretor, nosso gerente de futebol Luciano Almeida, para que nós pudéssemos de fato operacionalizar, concretizar tudo aquilo que nós planejamos aí durante esse período de pandemia. Nós estamos conversando com o Bruno Monteiro. Bruno, a equipe está treinando, conseguindo treinar em 2 períodos? A equipe está conseguindo... Sim, Mário, nós temos um cronograma a ser seguido, respeitando o princípio da individualidade biológica de cada atleta, o princípio de cargas. Então, nós temos tido muito cuidado, porque é de se salientar o período longo de inatividade que os atletas passaram durante esses 4 para 5 meses no período da pandemia, onde a maioria dos atletas conseguiram realizar algumas atividades, principalmente visando adaptações neurais, mas que nós sabemos que o futebol vai muito além do que a dimensão física, né? Como eu salientei anteriormente, vem a dimensão psicológica, a dimensão tática, a dimensão técnica, cognitiva, emocional, e que nós podemos avaliar principalmente no dia a dia, cada atleta exercendo sua posição e função. Bruno Monteiro, treinador do Ji-Paraná. Tem programação para essa quarta-feira, Bruno? Sim, amanhã nós reapresentaremos Biancão. Né, pela parte da tarde. Provavelmente Biancão. Essa confirmação só meu preparador físico, que ele ficou de reajustar, na realidade, nosso cronograma, né, diante essa liberação do Biancão, mas possivelmente a probabilidade é que seja assim, Biancão, mas eu, como eu salientei anteriormente, eu não tenho essa informação com a fidedignidade. Mas nós vamos reapresentar amanhã pela parte da tarde. Eu sabe porque eu te perguntei isso? Porque o próprio Manaus, mesmo com tudo liberado aqui na capital amazonense, o Manaus está disputando a Série C, ele não consegue confirmar a sua programação da semana. Por incrível que pareça. O clube não consegue confirmar. O Nacional tem uma vantagem. O Nacional tem o seu centro de treinamento, então ele tem um campo e meio à disposição, né? Mas mesmo assim, a equipe tem oscilado na sua preparação, por incrível que pareça. As autoridades liberaram, mas isso não quer dizer que está normal como antigamente, que você poderia utilizar. Bruno, eu quero te agradecer, eu não vou avançar muito no horário contigo não, tá certo? Quero agradecer a tua simpatia, a tua atenção com o Futebol do Norte. Eu gostaria de agendar contigo. Hoje nós estamos na terça-feira. Eu não sei se nós poderemos agendar na sexta ou no sábado, para que a gente pudesse passar limpo a semana. Vou fazer a mesma coisa com o treinador do Nacional. E se não houver nenhuma objeção sua e dele, eu gostaria de colocar vocês dois numa tela dividida e a gente poder bater um papo sobre futebol, sem entrar no mérito do jogo em si. Mas eu queria que vocês compartilhassem. Você, acredito que é um pouco mais jovem do que o Mazinho, e pelo bate-papo que eu tive com o Mazinho, eu acho que, e você leva muito para o lado da cientificidade, eu acho interessante, sem a gente ter um programa com rivalidade, mas eu acho que a gente pode compartilhar com o público a tua experiência, a vivência do futebol, a gente poder analisar alguns aspectos relacionados à pandemia numa troca de experiência. Eu sendo apenas o mediador, tendo você pelo lado do Ji-Paraná, tendo o Mazinho pelo lado nacional, a gente trazer pontos de vista sobre essa realidade que o futebol está passando. Caso tu tope, não precisa dar resposta agora, a gente pode falar em off, mas eu gostaria de fazer uma mediação com vocês dois, já que não é tão comum assim a gente poder trazer dois clubes que vão se enfrentar numa pré, trazer pontos de vista. Eu estou me sentindo muito à vontade contigo pela flexibilidade que você tem tido com o Futebol do Norte, assim como com o próprio Mazinho. Desde já quero agradecer a tua atenção. Pois é, Mário, só ressaltar o seu comentário realizado anteriormente com relação
a estrutura física que o Nacional possui hoje, eu acho que é importante salientar. E dentro desse novo normal, nós temos que nos adaptarmos à nossa nova realidade. Então, por momento é o que temos, por momento não temos outra alternativa, e nós só temos hoje a comemorarmos o retorno do futebol brasileiro, e no demais nós termos esse jogo de cintura para montarmos nossa programação, nosso cronograma e, acima de tudo, esperar tudo, que tudo pode acontecer pela frente. Mais uma vez te agradeço. Tá certo. Só mais duas perguntas, curiosidade. Desculpa. Tranquilo. Tu saísse daqui de um calor brabo, né? Aí eu acho que não é tão brabo o calor como tá aqui, não, né? Pelo contrário, as temperaturas estão bem semelhantes. Eu tive até um caso bem interessante, um dia antes do meu retorno à cidade de Paraná. Eu gosto muito ainda de praticar algumas atividades físicas, e eu tive fazendo ali 2 quilômetros em plena 12h30 da tarde ali na Avenida de Djalma. Então, assim, nesse dia, se eu não estou enganado, salvo engano, devia estar ali 37, 38 graus. E eu passei pelo menos uns 2, 3 dias buscando me reidratar novamente. A reidratação realmente veio bem forte, veio bem pesada. E aqui também na cidade de Paraná não tem sido diferente, com exceção há 3 dias atrás, se eu não salvo engano, nós tivemos aí aquela questão da massa de ar gelado que passou aqui pela cidade, e as temperaturas caíram ali por volta de 12, 13 graus. Mas tirando esses 2 dias excepcionais, nós temos tido temperaturas bem similares às temperaturas aí da cidade de Manaus. Porto Velho estava vivendo, pelo menos eu estava conversando com o Alexandre, vivendo o que é comum por aí, queimadas, né? De Paraná está sofrendo com isso daí ou não? Faz parte, infelizmente faz parte de toda a região praticamente que compõe o norte brasileiro, e de algumas regiões também do centro-oeste do nosso país. Tá certo. Bruno, tem mais algum reforço em vista para chegar, que aí eu já te libero? Prometo. Só mais essa pergunta, tem mais algum reforço em vista? Nós temos conversado, estado em constante conversas com toda a diretoria, com o nosso gerente de futebol, Luciano Almeida, com o nosso presidente, José Carlos, de forma mais direta, e nós temos alguns pedidos de alguns reforços, porém nós temos que também ter cautela com relação ao período que nós estamos vivenciando, e eu acredito que em breve nós teremos aí algumas novidades no nosso elenco. Bruno Monteiro, treinador do GIP Paraná, do GIPA, obrigado pela atenção mais uma vez com o Futebol do Norte. Estenda meus cumprimentos a todos da diretoria do GIPA, a torcida, os torcedores mandam muita mensagem para o Futebol do Norte. Marildo, vai ser quando a entrevista? Não, vai ser na terça-feira. Obrigado, Bruno. Sucesso, bom descanso e boa retomada de atividade nessa quarta-feira, tá bom? Agradeço, Amarildo, mais uma vez pelo convite. Me coloco à disposição, tá bom? E perfeito. No mais, um abraço a toda a massa do Galo da BR. Trabalho, empenho, jamais irão faltar. Um abração.